Ao vivo, olá, olá, pessoal, estão nos ouvindo? Eu sou Boa noite, Daiana, aqui está a pessoal. Laís. Boa noite. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente, por favor, digitem um oi aqui no bate-papo. É importante para a gente saber se já estamos no ar, se vocês já estão nos vendo, nos ouvindo. José, olá, José. Márcia, oi, Márcia. Maria Lúcia, oi, oi. Olá. Márcia e Laís, vocês são parentes, será? Márcia Bertola? Boa pergunta. Nunca tinha visto outro Bertola aparecer aqui. Gabriela, Depois a oi. Márcia me conta Carla, de onde boa ela é. noite. Deve ser. Não temos, Tchau. não tem muito. Olha que interessante, gente. A gente vai lançar um programa novo. Encontre sua família no Psicoclub. Ficou claro. Legal. Pessoal, da onde vocês são? Que cidade vocês estão falando? São psicólogos? São estudantes de psicologia? Apreciadores do tema? Falem aqui pra gente. Quem sabe com a cidade a gente até descobre se não temos mais. Ó, Se a Mar... Márcia Bertola é ela, de se Mar... Barbacena. Com certeza é. Né? Parte da minha família, quer dizer, lá de trás, né? Era de Barbacena. Olha só, que interessante. Gabriela de Braço do Norte, Santa Catarina. Eu também estou em Santa Catarina. Meu nome é Daiana. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Daiana, sou editora da Academia do Psicólogo. Vim aqui para dar alguns recados sobre a academia, sobre o Psicoclub. Em breve vocês vão ter aula com a Laís. Rita está em São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Rio de Janeiro. Gabriela, formanda em março. Que legal, Gabriela. Quase. Parabéns. Seja bem-vinda. Carla, Fortaleza, recém-formada. Laís, de Recife, está fazendo neuropsicologia. Boa noite, prima. Pronto, se encontraram. Falando nisso, que cidade você está agora, Laís? Nos conte, porque eu já Eu estou até agora, perdida. pois é, foi muito intenso esse último ano. Agora eu estou em São João da Boa Vista, São Paulo. Legal. Pessoal, isso que é bacana, né, da internet. Temos pessoas aqui de vários estados, vários lugares. E isso é muito legal para a gente encontrar, né, psicólogos interessados no mesmo tema, né? Seria muito difícil se a gente fosse Sim. fazer isso presencial, né? Não que uma coisa substitua a outra, são coisas diferentes, propostas diferentes, mas é muito legal, muito prático para a gente conversar sobre alguns assuntos assim numa terça-noite. Galera, então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu falar um pouco para vocês da proposta aqui hoje. Toda semana a gente costuma fazer algum evento ao vivo, alguma aula, roda de conversa, alguma consultoria aqui no Psicoclub. Psico.club, para quem não conhece ainda, é só clicar, acessar, fazer seu perfil. Pode ser o perfil gratuito ou pode fazer a assinatura direto dos nossos conteúdos, que é de R$19,90 por mês. E lá vocês vão ter acesso a artigos, vídeos, ferramentas, gravação das aulas, enfim, uma série de conteúdos sobre psicologia, sobre técnicas de trabalho, abordagens, e também, é claro, sobre planejamento de carreira, marketing, empreendedorismo. O portal todo é voltado para psicólogos, né? Então lá vocês vão encontrar uma série de conteúdos sobre isso. Sobre neuropsicologia, a gente tem o canal da Laís, lá dentro do Psicoclub. E lá tem muita coisa sobre neuropsicologia, bem mais do que a gente vai tratar nessa aula. Né? Além de falar de laudo, tem conteúdo lá da Laís falando sobre memória, conteúdo falando sobre envelhecimento, sobre avaliação, tem ferramentas. Tem uma ferramenta muito legal que a Laís fez recentemente também, que é um checklist, na verdade, para avaliação da memória. Pode ser usado em hospitais, em avaliação psicológica, enfim, é bem bacana porque você seleciona lá. Ele apresentou essa dificuldade? Se sim, verifica isso. Se não, verifica tal coisa. É bem bacana, quem se interessa por neuropsicologia, vale a pena dar uma olhada lá no canal. Rita de Cássia, o pagamento pode ser via boleto? Da assinatura do Psicoclub? Pode, porém, tem uma quantidade mínima de meses para você assinar para ser pelo boleto.
senão é só pelo cartão de crédito. O mensal é pelo cartão de crédito e eu não estou lembrada se é o semestral ou anual, que pode ser via boleto daí, tá? Mas de qualquer forma fica o mesmo valor, para cancelar, é o mesmo sistema. É só você dar uma olhadinha, clica lá em Psicoclub que você vai ver certinho todas as opções lá. Se ficar alguma dúvida, você manda, que a gente responde também, tá? Hoje a Laís ela vai tirar dúvidas, né, falando especificamente sobre laudo neuropsicológico, das mais básicas até as mais completas ou específicas para quem já esteja na área. Lembrem, pessoal, que não existe pergunta boba, pergunta idiota, toda dúvida ela é válida, né? A gente precisa tirar essas dúvidas para a gente poder seguir. Aquilo que a gente pode saber de cor e que é óbvio para a gente, pode ser um clique que uma pessoa ainda não teve. Então, sintam-se muito à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem. A ideia mesmo é a gente popularizar esse tema e ter um ambiente aqui, né, seguro entre psicólogos, entre pessoas que estudam, que gostam do tema, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso, né, sobre como falar com o paciente, o que escrever, o que não escrever, o que vai, o que não vai, enfim. Aproveitem esse espaço para tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Eu vou deixar agora a fala com a Laís, afinal a aula é com ela. Já preparem as perguntas de vocês. Se vocês, inclusive, já fizeram algum laudo psicológico ou não, é até legal de vocês contarem aqui no bate-papo para a gente ter uma ideia até de por onde começar. Então, digitem aí para a gente se vocês já fizeram algum laudo, se nunca fizeram, que acho que isso pode ser uma boa orientação para esse começo de papo também. E aí eu deixo com você, Laís. Qualquer coisa você me chama e pode ficar à vontade aqui com o pessoal enquanto eles respondem. Ok. Muito Até obrigada, mais, gente. Daiane. Beijo. Bom, pessoal, então, boa noite para todo mundo, formalmente, né? Eu sou Laís Bertola, sou neuropsicóloga, atuo nessa área, né, há algum tempo, na clínica e na docência, né? Então, reforço o que a Daiane disse, nenhuma pergunta é pergunta boba, né? Quem tá acostumado com a área de docência sabe que qualquer dúvida realmente é relevante, a gente precisa tentar esclarecê-las da melhor forma possível, tá? Para quem não me conhece, a Daiane já disse um pouquinho, né? Eu tenho um canal dentro do Psicoclub, que é o Neurotransmissão, que na verdade ele é um reflexo, vamos assim dizer, né, de toda a minha formação. Eu sou doutora nessa área, né, de medicina molecular, que é uma área associada, multidisciplinar, mas todos os meus estudos são voltados para a neuropsicologia especificamente, tá? E aí agora, né, obviamente nesse meio tempo que eu fui fazendo a minha formação, que eu costumo brincar que é uma formação que nunca acaba, né, mesmo que eu tenha, vamos assim dizer, chegado nesse ponto de titulação, porque a gente entende que a neuropsicologia é uma área de conhecimento extremamente dinâmica, né? Então a gente sempre vai se surpreender com mudanças, sempre vai se surpreender com atualizações, então não é uma área que a gente consegue estagnar ou parar, né, de estudar, ou não vai funcionar muito bem, não vai dar muito certo, vamos assim dizer, tá? E aí, nesse meio tempo aí da minha experiência, né, tanto clínica quanto docente ali como professora, eu aprendi a duras penas algumas coisas do laudo, né? Tive algumas instruções, obviamente, de professores na minha formação. Algumas coisas eu precisei aprender na prática, porque algumas coisas a gente realmente não tem muito como aprender antes, né? Então, às vezes, sutilezas de como escrever alguma coisa delicada eticamente, às vezes é muito difícil que eu guarde esse aprendizado se eu ainda não tiver tido um paciente que me requeira esse tipo de habilidade. Ou às vezes o exemplo que a gente usa não necessariamente é o exemplo exato do meu, né, assim, do meu cliente que está sendo avaliado. Então, muitas das coisas a gente vai vendo, né, assim, um pouquinho do que funciona, respeitando um pouco do nosso próprio estilo, né, assim, de como expor informações, respeitando a nossa capacidade de ser flexível, então de tentar estratégias diferentes, que é uma coisa que eu, né, assim, eu valorizo muito. Então, ao invés de a gente pensar em modelo, a gente pensar em como construir o nosso próprio modelo, né? Porque afinal você é quem vai escrever, você tem que estar confortável para colocar aquela informação no papel, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi também, como diria assim, na minha parte, na minha parte como clínica, que é muito importante, eu acho,
na minha contribuição de docência nesse momento para vocês, né? Então, a ideia é de que sim, a gente tem algumas diretrizes, mas que é importante eu entender aquilo que me faz ficar confortável de expor aquelas informações numa forma que eu sinta vontade, né? Assim, de conseguir explicar, de conseguir traduzir, de conseguir transparecer ali, ou passar até para o meu cliente, né? Todas as informações que eu sinto necessárias. Então, porque às vezes o meu jeito não necessariamente é o mesmo, vai funcionar da mesma forma ou com a mesma perfeição para vocês, mas as diretrizes são as mesmas, né? Então, isso que é o legal da gente trabalhar quando a gente tiver essa ideia, tá? Então, eu vi que algumas pessoas já dizendo que nunca fizeram, algumas já disseram que sim, já fizeram, alguns fizeram poucos. A Aline falou, eu nunca fiz medo, não precisa ter medo, tá? Aline, eu sei que dá, né? Eu vou falar, não precisa, é ótimo, porque eu já passei, né, um pouquinho dessa fase, mas porque antes de mais nada a gente precisa ter em mente que a gente vai praticar, né? E que erros vão acontecer. Obviamente a gente vai tentar sempre minimizar eles ao máximo, né? Mas porque lauda é escrita, né? E é prática, escrita é prática, né? Então isso é uma coisa que a gente também tem que começar a internalizar, né, nessa ideia da escrita, principalmente porque a gente foge, né, da escrita boa parte do tempo na nossa formação, né? A gente não quer fazer prova aberta, a gente não quer fazer trabalho que tenha muitas páginas, e aí de repente a gente cai numa área que eu preciso traduzir todo o meu conhecimento teórico, né, técnico e relacionado àquela pessoa em específico, né, aquele cliente em especial, num papel, né? Então é um desafio real colocar essas informações, e quanto mais a gente praticar, obviamente mais apto a gente vai se tornando, se a gente conseguindo seguir, né, esses pontos. Então, eu queria saber primeiro se alguém já tem alguma dúvida, se alguém já preparou, já escreveu aí, quer dar o enter em alguma dúvida, para a gente poder começar a conversar a respeito do laudo, né, que é um produto de um processo de uma avaliação, né? A gente tem que lembrar disso, por definição, tá? O laudo é sempre o produto de quando vocês tiverem feito um processo avaliativo, né? Ele é o resultado, ele é o documento final, tá bom? A Carla perguntou, em quais casos são mais solicitados os laudos? Bom, Carla, eu vou voltar então para o processo. Como o laudo ele é um produto da avaliação, né? Em quais casos são mais solicitadas as avaliações? Seria basicamente isso, porque cada avaliação vai ter que me obrigatoriamente, né, assim, resultar em um laudo. Bom, eu acho que eu dividiria a sua pergunta rapidamente em blocos, tá? Assim, em nichos. Se eu estiver trabalhando com crianças, por exemplo, dúvidas relacionadas a transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, são as mais frequentes, né? Então, responder sobre a presença ou não da deficiência intelectual, a presença de transtorno do espectro autista, muitas vezes, responder, talvez, com auxílio com os transtornos específicos da aprendizagem, não necessariamente que a gente esteja respondendo, né, sobre um transtorno, mas normalmente as queixas elas circulam mais ou menos em volta dessas possibilidades ali, vamos assim dizer, de hipóteses, pela grande maioria, né? Questão de déficit de atenção, algumas alterações de comportamento, né? Na adolescência e na vida adulta é muito comum as questões cognitivas associadas a transtornos psiquiátricos, tá? São situações onde os adolescentes e os adultos vêm muito para avaliação, tá? E no caso e obviamente, ó, infelizmente, né, tem quadros neurológicos, né, acidentes vasculares encefálicos, traumatismo craniano, situações de neurocirurgia. E nos idosos, obviamente, a gente responde muito às solicitações relacionadas ao diagnóstico diferencial de demências, né, o que tem envelhecimento saudável, o que já não é saudável, se não é saudável, se isso caracteriza uma demência, se sim, qual demência aparentemente o perfil cognitivo caracteriza, tá? Então, na verdade, existe um espectro, né? Por isso que eu falei, vou separar por partes, porque o espectro é bastante amplo do que a gente mais pode ser solicitado, né? Mas a ideia legal de se lembrar, assim, aproveitando o gancho da sua pergunta, é que o meu laudo, ele é solicitado, a minha avaliação, ela é solicitada para responder uma demanda, né? Então, existe uma demanda que a minha avaliação vem para tentar responder, e o meu laudo precisa refletir isso. Qual foi a demanda, o que eu fiz para responder e qual é a minha resposta. Né? Se o meu laudo não, basicamente, conseguir transmitir essa ideia, então, por que a pessoa veio ser avaliada, o que eu escolhi fazer para avaliar ela, o que essa avaliação me permitiu concluir, né? O meu laudo ele não vai conseguir cumprir, né, assim, a resposta ou o papel inicial que ele foi, que ele é, né, que ele existe, que ele foi proposto para.
tá? Então, isso é uma coisa legal de se ter em mente, ok? Vi que tinha algumas pessoas digitando. Quais outras perguntas? Ficou claro, Carla, antes, deixa eu te perguntar, né, se respondi sua pergunta, tá? Nesse meio tempo, deixa eu ler a pergunta da Gabriele, que mandou: olá, boa noite, Laís. Gostaria de saber se os laudos neuropsicológicos sofreram algum tipo de mudança com a nova resolução do CFP. Obrigada desde já. Boa pergunta, Gabriele. Depende, ok? Por exemplo, boa parte do que eu já ensino no curso, né, de laudo neuropsicológico já anteviu muitas dessas mudanças, né? Então, fazendo uma brincadeira aqui, eu diria que eu fui visionária, tá? Então, muitas de pequenas sugestões que eu já fazia de modificações para aprimorar o que eu chamo de estrutura básica, que é a estrutura proposta pela resolução, é, ela já, ao meu ver, tá, do ponto de vista da neuropsicologia, ou o meu ver do ponto de vista do que seria uma boa prática clínica, elas já deveriam existir. Então, por exemplo, pedir que a pessoa, né, assim, acho que, de certa forma, vamos dizer, né, incluir na resolução agora a obrigatoriedade de uma entrevista de devolutiva, né, ou seja, explicar o resultado da sua avaliação, para mim sempre foi algo obrigatório, né? Assim, para mim é inadmissível que eu faça um processo avaliativo, que eu produza um laudo e que eu fale para o paciente pegar na recepção da clínica, por exemplo. Né? Afinal, alguém tem que explicar para ele, né? E quem que é o profissional capacitado para explicar para ele o resultado desse processo que é bastante complexo, que tem uma série de implicações, que é essencial, um momento essencial para você explicar para ele o que está acontecendo, ou o que precisará ser feito, né, em especial, o que vai ser feito daqui para frente na vida dele, talvez, caso exista uma dificuldade, caso não exista, tá? Então, algumas dessas solicitações foram aprimoramento de uma estrutura que já precisava acontecer, né? Então, sim, elas vão acarretar alterações, obviamente, porque o laudo neuropsicológico produzido por um psicólogo, ele vai precisar sempre cumprir, né, as resoluções do CFP. Mas de um ponto de vista, assim, se vocês me pensassem assim, nossa, mas foram grandes mudanças, do ponto de vista do que seria necessário para uma boa execução clínica de um laudo neuropsicológico, não necessariamente, tá? Assim, boa parte do que está ali, para mim, já eram recomendações que seriam naturalmente, já fazem parte, vamos assim dizer, de uma prática clínica de qualidade, tá? Mas, obviamente, a gente vai precisar verificar, né, ali ainda com alguns pontos, as questões relacionadas a essas pequenas alterações. Mas, sim, o que é estabelecido pela resolução vai precisar ser incluído ali, tá? Assim, no nosso laudo da mesma maneira, né? Porque eu respondo pelo mesmo conselho, né? Estou sobre as mesmas regras de resolução, tá bom? Mas, agora, isso que é o legal, né? Então, algumas coisas ali continuam sendo estrutura básica, né? E a nova resolução, ao meu ver, como neuropsicóloga, não vai alterar, ok? Os tópicos que eu sempre coloco, por exemplo, nas aulas, né, no curso, relacionado ao que é tópico necessário para a neuropsicologia. Então, vai continuar existindo o que são chamados tópicos básicos, né? A ideia de que existe uma estrutura mínima que deve ser cumprida, mas para responder perguntas sobre o referencial teórico da neuropsicologia, a gente vai continuar sempre precisando adicionar algumas partes ou algumas informações para conseguir completar o raciocínio clínico com qualidade. Tá, ok? Respondi, Carla disse que sim. Gabriela me disse aí se ok. Quem mais tem perguntas? Mandem aí. Deixa eu ver quem mais vocês têm dúvidas, vocês gostariam de saber. Não? Ninguém tem mais nenhuma dúvida dessa turma? Não é possível. Não, se não tiver, eu vou começar a falar coisas que eu acho que vão despertar dúvidas em vocês. Ó, tem pessoas digitando, então vou esperar. A Rita perguntou se nós podemos falar sobre a estrutura do laudo. Podemos, Rita, podemos sim. Bom, a ideia da estrutura obrigatória do laudo, né, ela envolve a ocorrência de alguns pontos, né? Assim, vamos dizer, a estrutura dela contempla alguns pontos, né? O primeiro ponto é sempre a identificação. Então, que vai trazer aí, por exemplo, quem é o sujeito que está sendo avaliado. E a Malu
se é igual ao do lado de avaliação. A estrutura básica, sim, tá? Não, exatamente igual. Mas os detalhes são quais informações são relevantes a serem trazidas, etc. Mas a base da estrutura básica, sim, é exatamente igual, né? Porque é exatamente a mesma resolução, tá bom? Então, quais são essas partes da estrutura mais básica, né? Então, a identificação, que vai entrar questões relacionadas a quem é o cliente, né? Com as suas informações demográficas que são relevantes, e aí isso é uma coisa, por exemplo, que vai variar muito de perspectiva teórica, né? Então, quais são as informações demográficas relevantes? Idade, escolaridade, sexo, profissão, enfim, né? Varia também um pouco com relação a faixa etária, então tem algumas características que são mais relevantes, né, que precisam existir em algumas faixas etárias, versus algumas que não necessariamente precisam para outras. Eu preciso listar, né, antes na resolução de 2003, né, ela tinha a questão relacionada ao interessado, que eu acho que era um tópico que sempre gerou muita dúvida, quem é o interessado da avaliação, né? Então, assim, para mim, né, com base no código de ética, o interessado é sempre a quem de direito recebe a avaliação. Então, no caso, né, quem te procurou, o seu cliente ou os responsáveis pelo seu cliente, né, em especial. E que agora a nova resolução separa entre quem é, né, essa pessoa, o sujeito, e quem é o solicitante, que era uma distinção, né, que eu já ensinava, que já ensino, por exemplo, no curso de laudo, né, que já era uma coisa que tinha que existir, né. Então, uma coisa é quem te pede a avaliação, outra coisa é quem realmente a quem de direito essa avaliação deve ser direcionada. O autor, né, o relator, no caso, que somos nós, com as nossas identificações próprias e a finalidade desse processo avaliativo. Isso faz tudo parte, obrigatoriamente, do tópico chamado identificação, né, no nosso laudo. E aí, obviamente, agora entram as questões chamadas já de procedimentos, né, a descrição da demanda primeiro, então, brevemente, o que trouxe essa pessoa para avaliação, né, por que ela tem uma demanda para avaliação, a gente tem que expor isso. A etapa de procedimentos, onde eu tenho que especificar, né, todos os meus procedimentos, ou seja, tudo que foi feito no processo avaliativo. E aí, uma coisa legal de lembrar é que no processo da avaliação neuropsicológica não é só teste, né? Então, a questão, por exemplo, relacionada à entrevista, né? É uma forma de procedimento, de instrumento utilizado. A observação clínica é uma forma de instrumento utilizado. Se você fizer uma visita na escola, se você conversar com outros profissionais, enfim, existe uma gama muito grande de instrumentos que a gente pode recorrer, que não são apenas testes. E todas essas etapas, ou tudo que for utilizado para fazer o nosso raciocínio, ela precisa existir nos procedimentos. Aí a gente vem para as etapas de análise, né, onde eu vou realmente organizar essa informação, processar, interpretar à luz de um referencial teórico, né? Tenho a minha conclusão, e aí isso obviamente vai incluir não só o que eu concluo sobre a pessoa, mas também as condutas que eu quero propor para ela daqui em diante, e a gente não pode esquecer das condutas, né? E agora, na nova resolução, a entrada da solicitação das referências bibliográficas, tá bom? Então, que era uma solicitação que antes não existia formalmente, né? Mas que agora ela existe, mas que ainda, ao meu ver, eu estou esperando uma resposta ainda do conselho, né? Ela ainda ficou um pouco vaga do que exatamente eles querem como referências, né, no nosso laudo, tá? Então, assim, acho que isso é uma coisa que eu vou pedir em stand-by, acho que eu consegui ver diferentes interpretações, né, nesse parágrafo da resolução, mas que talvez ele tenha uma forma mais clara de explicar isso para a gente poder entender um pouco melhor do que eles querem, tá? A Rita pediu um pouco mais de detalhes sobre o interessado e o solicitante. A ideia, Rita, é que assim, o interessado na avaliação é quem tem interesse em fazer o processo, né? Então, na minha cabeça sempre existiu essa distinção, porque se o cliente não fosse o real interessado na avaliação, ele não compareceria no seu consultório, né? E se disporia a fazer o processo avaliativo. E quando você entrega esse laudo é entregue a quem de direito pelo Código de Ética, né? Devolvido a quem de direito, que no caso seria a pessoa que tem interesse no processo avaliativo, o seu próprio cliente, tá? O caso do solicitante é quem teve a ideia, né, de pedir uma avaliação para essa pessoa. Então, exemplificando, né? A pessoa foi num médico, por exemplo, psiquiatra, descreveu seus sintomas e o psiquiatra resolveu que, olha, eu preciso que você faça uma avaliação neuropsicológica para a gente conseguir
entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, o interessado é o meu cliente, mas quem solicitou essa avaliação foi o médico X, né? Foi o psiquiatra X. Né? Ele fez o pedido, né, dessa avaliação, não foi uma demanda espontânea, por exemplo. Tá? Antes dessa distinção, ela formalmente na resolução passada, ela não existia, tá? Mas eu sempre coloquei ela porque eu acho que realmente existem são coisas diferentes, né? Eu dizer que o interessado na avaliação é o meu próprio cliente, tá? Ou o interessado no meu laudo é um médico. Na verdade, o médico ele solicita, né, essa avaliação. Tá? Mas se o paciente nunca quiser chegar para fazer, ele não vai fazer, se ele não tiver interesse. Né? E aí a Rita perguntou assim, no caso eu posso entregar para os dois? Então,